O concurso da Polícia Penal do Ceará tem gerado grandes repercussões nesses últimos dias, mas infelizmente não é pelos melhores motivos. Na verdade, tomamos ciências e diversos candidatos têm denunciado diversas irregularidades que aconteceram durante a aplicação do teste de aptidão física. Tomamos nota de que candidatos saíram socorridos, desmaiados, tivemos informações de outros grupos de candidatos que aguardaram por mais de 4 horas para poderem realizar as respectivas provas, além de algumas informações que dão conta de uma falta de isonomia em relação à avaliação ali daqueles fiscais que estavam acompanhando as provas. Então, se por alguma razão você é um desses candidatos que se sentiu prejudicado, esse vídeo é para você. Antes de nós aprofundarmos aqui nas informações de toda essa situação envolvendo aí o teste de aptidão física da PPCE, gostaria de te convidar, caso você seja um concurseiro e queira obter mais informações relacionadas ao seu direito, né, os desafios que você enfrenta e a como solucionar, a se inscrever aqui no nosso canal, bem como ativar o sininho, deixar o seu like, principalmente se esse vídeo for útil para você. Isso para nós é muito importante, porque é uma maneira do YouTube entender que o nosso conteúdo tem relevância, tem valor e, consequentemente, ele passa a divulgar para outras pessoas que estão em situação semelhante à sua. Pessoal, e para quem está chegando aqui agora e eventualmente não me conhece, eu me chamo Silas Adalto, sou advogado especialista em concursos públicos. Possuímos no nosso escritório uma vasta experiência nesse âmbito, né, de certames públicos, processos seletivos. Diversos candidatos entraram em contato conosco nesses últimos dias, justamente para relatar alguns problemas que aconteceram durante a realização do teste de aptidão física. E, de fato, nós percebemos que algumas dessas irregularidades, ou possíveis irregularidades, se assemelham muito com situações que aconteceram em concursos que nós atuamos anteriormente, como o PMDF, concurso da PMMS, né, de Mato Grosso do Sul, e também o concurso da PM de Santa Catarina. Em todos eles, algumas irregularidades bastante como de semelhantes ao ocorrido na PPC aconteceram e os candidatos se insurgiram com algumas estratégias para sanar esses problemas. Então, o nosso grande objetivo aqui é passar por alguns pontos principais dos ocorridos no TAF e, consequentemente, orientar a como proceder na situação. O primeiro problema relatado pela grande maioria dos candidatos diz respeito à demora ou à espera excessiva. Segundo algumas informações, muitos desses candidatos tiveram que aguardar mais de 4 horas desde o momento que eles chegaram até o local da realização do TAF para que a sua prova efetivamente acontecesse. Então, assim, quero que vocês entendam que a partir do momento que um candidato ou uma candidata precisa aguardar 4 horas para fazer um determinado exercício, nós já temos aqui afetado tanto o seu desempenho físico, que obviamente não será o mesmo de quando ele chegou para realizar a prova, bem como o seu desempenho psicológico e emocional. Quando nós temos esses três vetores sendo afetados de forma consecutiva por conta de um despreparo, uma desorganização da banca, logicamente o direito desse candidato está sendo violado. Isso, inclusive, chama atenção porque, veja bem, essa longa espera dos candidatos não foi, por exemplo, dentro de uma sala com ar-condicionado, aguardando ser convocado para realizar sua prova. Na verdade, os candidatos estavam ali, na sua grande maioria, expostos ao sol, se não ao sol, a um calor intenso, muitos sem acesso à água, ou somente com aquela água, garrafinha que levou. Então, nós sabemos que efetivamente os candidatos que estiveram nessa condição tiveram seu direito violado de uma forma bastante clara. Inclusive, situações como essa, elas indicam uma falha grave na execução do serviço pela banca examinadora. Entenda que a partir do momento que uma banca é contratada para fazer um determinado concurso, tudo isso é alinhado e ela tem algumas responsabilidades. Isso pode ser visto, por exemplo, em concursos anteriores, que aconteceram problemas com os candidatos e nós vimos a penalização em relação a essas bancas por conta de condutas como essa. Um outro ponto que chamou muito a minha atenção diz respeito ao número grande de candidatos que acabaram desmaiando ou que passaram muito mal durante a realização das respectivas provas, né? A grande maioria acabou passando mal justamente durante o teste de corrida, que nós sabemos ali que são vários minutos correndo debaixo de um sol intenso, numa pista que não necessariamente é a mais adequada, com poeira, com vento, com muitas situações adversas acontecendo ao mesmo tempo. E até falando disso, é muito importante lembrar, porque alguns candidatos acabam confundindo o que seria um teste de aptidão física com o curso de formação. Quando nós falamos de curso de formação, o candidato ele precisa realmente estar preparado para enfrentar as adversidades que, por exemplo, um militar enfrenta no dia a dia. O teste de aptidão física não é para simular aquilo que um candidato efetivamente vai fazer no dia a dia. Na verdade, é apenas para confirmar que o candidato possui a aptidão física, clínica necessária para o desempenho da função. Então, o ideal é que se alcance um nível de isonomia tal que os candidatos consigam realmente concorrer sem serem prejudicados. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu na PCE. Nesse sentido, são dois pontos aqui primordiais para vocês levarem em consideração. Primeiro,
qualquer candidato que passou mal no dia da realização da prova, ou candidatos que foram socorridos, encaminhados, né, para o hospital, foram atendidos, e eventualmente foram reprovados, eles têm, claro, o direito de se insurgir diante dessa situação. Por que que eu falo isso? Porque a banca organizadora, e aí já é o segundo ponto, ela tem a obrigação de oferecer condições boas condições para que os candidatos possam realizar a prova. Se a banca não consegue conceder isso, quer seja por horário, por falta de recurso, por falta de tempo, a responsabilidade é dela. Isso não pode ser terceirizado para os candidatos. Então, se esse candidato passou mal, teve algum problema de saúde, alguma situação em decorrência do clima, em decorrência do tempo, e principalmente da desorganização por parte da banca, ele com certeza pode se insurgir sobre isso. Claro que eu oriento aqui primeiro entrar com recurso administrativo, apresentar informações complementares para que a banca possa levar em consideração e, ato seguinte, se o recurso não for provido, entrar com ação judicial. E aqui, pessoal, eu não posso deixar de fazer uma menção pontual ao paralelo que existe, infelizmente, em relação ao concurso da Polícia Penal do Ceará com aquele que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Infelizmente, justamente por conta de diversos descumprimentos, né, por parte da banca examinadora, que colocou os candidatos em condições desumanas, tal qual aconteceu agora no Ceará, nós tivemos mais de 20 candidatos sendo atendidos e, infelizmente, um candidato, inclusive, veio a óbito, tá? Situações como essa, vocês sabem que chamam muito a atenção, né? Muitas pessoas, inclusive advogados, né, professores, cursinhos, têm realmente se manifestado no sentido que deve haver uma readequação em relação ao horário, à forma como é conduzido o teste de aptidão física, mas, infelizmente, parece que as bancas não aprendem, tá? Então, entendam, se você se sentiu lesado de alguma forma por conta dessa situação, se você passou mal, se teve problema para a realização do teste de aptidão, é seu direito correr atrás disso. Claro que primeiro pela via administrativa, mas se não for possível resolver, na via judicial também. E aí nós entramos no terceiro problema, que é justamente uma possível violação ao princípio da isonomia. Pessoal, quando nós falamos de concurso público, nós sempre lembramos do princípio da vinculação ao edital. Ele vincula tanto a administração como os candidatos. Só que a ideia da vinculação ao edital é exatamente como um contrato, é garantir que todas as partes que estão envolvidas nesse processo seletivo saibam quais são os seus direitos e as suas obrigações ao longo de todo o certame. Um dos princípios, né, uma das ideias por trás da aplicação desse princípio é justamente garantir que os candidatos estejam em uma condição igualdade, em uma condição isonômica. Isso em seu aspecto não só formal, que é a letra do edital, mas no seu aspecto material. E infelizmente o que nós tomamos ciência é que, por exemplo, os fiscais ali durante a aplicação dos testes acabaram aplicando regras diferentes para os mesmos candidatos. Então, candidatos que, por exemplo, durante a barra, né, a isometria, poderiam ficar com a perna semiflexionada, outros não poderiam ficar. Então, situações como essa, em que a regra para um é de uma forma e para outro de outra forma, de fato elas ferem o princípio da isonomia. Nós temos diversas jurisprudências que determinaram a reaplicação de toda uma etapa para uma série de candidatos por conta de situações como essa. Então, é muito importante que você, candidato, que se deparou com uma situação como essa, claro, primeiro verifique se isso aconteceu com você, acesse a gravação para verificar se aconteceu. E, claro, se você souber de outras pessoas que não tiveram essa mesma situação, você pode utilizar como paralelo para apresentar isso para a banca, para que ela possa reconsiderar a sua posição, primeiro, na via administrativa, e, claro, se não resolver, você também pode socorrer no judiciário, uma vez que a jurisprudência é realmente favorável. E já no quarto problema, na verdade, a gente faz até uma conexão com o primeiro problema. Então, lá no primeiro, nós falamos sobre a longa demora de mais de 4 horas para iniciar ou para fazer uma determinada prova. Agora, nós tomamos ciência também de que as candidatas, os candidatos, tinham a oportunidade, como vocês sabem, de refazer um determinado teste, caso não conseguissem de primeira, mas isso, obviamente, não era imediato e está até aí tudo certo. O grande problema é que muitos tinham que aguardar por muito tempo, até por mais de hora, aguardando em pé em uma fila para ter que fazer uma segunda tentativa. E assim, pessoal, isso é uma situação que é totalmente desarrazoada e não só, né, afronta o princípio da razoabilidade, mas acaba sendo desumano. Né? Você está num teste de aptidão física que mais parece um teste de sobrevivência. E aí, dentro desse ponto, eu gostaria até de chamar a atenção de vocês em um vídeo que com certeza tem a sua própria repercussão por conta do ocorrido. Seguinte, pessoal, geralmente o concurseiro, ele faz mais de um concurso. Então, os candidatos que estão fazendo o VPCE, eventualmente fizeram PMPB, PMPE, PMDF e outros concursos Brasil afora. E algo que eu sempre gosto de reiterar é que quando você passa por uma situação que você não concorda, que você identifica que tem uma irregularidade, uma ilegalidade acontecendo, peça para constar em ata.
A ata é um dos documentos mais importantes do concurso, porque quando você pede para constar e aquela informação está na ata, você basicamente não tem nem trabalho para comprovar que aconteceu uma ilegalidade no concurso, basta você pedir a apresentação da ata. Então, daqui por diante, tenham isso em mente. Se você já fez isso no dia da sua prova, parabéns, porque você está um passo à frente, mas se não fez, que seja uma grande lição, para que a partir de agora, sempre que acontecer qualquer situação que você identifique que ela é ilegal, que ela pode te prejudicar, peça para constar em ata, porque será com certeza um grande diferencial. E aí nós chegamos aqui basicamente no penúltimo problema, e antes de chegarmos no último, que para mim é um dos mais importantes, especificamente para as candidatas mulheres, eu gostaria de pedir mais uma vez a sua inscrição aqui no nosso canal, porque isso será muito importante, e principalmente deixe para a gente aqui nos comentários o relato do que aconteceu com você, o que você tomou de ciência, de informações, e ainda que você tenha conseguido a sua aprovação, o que você viu acontecendo com outros candidatos. E o último problema aqui, ele é específico para as candidatas mulheres, né? Uma vez que nós tivemos uma possível exigência que é desproporcional em relação ao teste de barra. Nós sabemos que, na verdade, os índices em geral da BPCE, eles foram muito superiores aos concursos padrões, digamos assim. Só que assim, pessoal, existe uma razoabilidade em relação a essas exigências, tá? E, ao meu ver, de fato, a exigência quanto à barra estática, ela fere o princípio da proporcionalidade. Talvez você vai achar que é só uma opinião, mas é uma opinião baseada em fatos. E se você, por algum motivo, reprovou na barra estática tão somente, existem algumas saídas, né, alguns mecanismos. Você pode entrar em contato com um advogado especialista em concurso da sua confiança ou com a nossa equipe também que estará à disposição para que você possa sanar esse vício. Inclusive, essa posição de que há uma ilegalidade, ela não se limita à minha opinião. Tomamos aí nota de que o próprio Ministério Público do Estado do Ceará também entrou com ação impugnando esses índices, apesar de não houve uma resposta até o presente momento, mas o próprio Ministério Público entende que é irregular. E aqui vale citar uma experiência muito atual que nós tivemos em uma situação semelhante de desproporcionalidade na regra aplicada às candidatas mulheres no concurso da PMDF. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o concurso da PMDF ele foi importante, primeiro, porque foi o concurso que trouxe ou que afastou essa limitação em relação às vagas destinadas às candidatas mulheres. Né? Foi algo que, a partir dali, houve uma impugnação, né, um questionamento no STF. O STF afastou em relação ao PMDF e, consecutivamente, vários estados, várias corporações também tiveram os mesmos processos, também tendo afastado essa lei. Então, esse foi um primeiro grande passo da PMDF. O segundo grande passo aconteceu justamente durante o teste de aptidão física. Nós atuamos em diversos casos de candidatas que foram eliminadas especialmente na prova de corrida. Daí, o que aconteceu lá na PMDF? Basicamente, a exigência para as candidatas é que elas deveriam percorrer em 12 minutos 2.200 metros. Ocorre que no início do concurso, lá no edital de abertura, essa previsão era de 12 minutos também, porém de 2.100 metros. Ou seja, houve uma majoração que ninguém sabe qual foi o motivo. Posteriormente, o que aconteceu em relação aos homens? Nós tínhamos ali que eles deveriam fazer 2.600 metros e foi reduzido para 2.400. Tudo certo, porque é um número até bastante razoável. Qual que é a grande questão disso? É que justamente esse aumento em relação às candidatas mulheres foi considerado pelo judiciário como desproporcional. E aqui não é uma questão de opinião, do que deve ser, do que não deve ser, é uma questão realmente fisiológica, tá? Existem estudos que comprovam as diferenças que existem entre o corpo do homem, entre o corpo da mulher, e é com base nesses estudos que o teste de aptidão física deve ser elaborado. Então, a partir do momento que você tem uma predisposição de que as mulheres devem fazer um grande esforço para conseguir a aprovação do teste de barra estático, basicamente você tem uma afronta a esse princípio da proporcionalidade e você tem consecutivamente ferido ali o princípio da isonomia em seu aspecto material. Então, se você, candidata, foi reprovada exclusivamente em relação ao teste estático ou em um dos testes, né, foi justamente o estático, existe a possibilidade de você conseguir reverter isso. Então, é importante você conversar com o advogado da sua confiança, buscar os seus direitos, porque você pode recorrer e deve administrativamente primeiro. Né? A chance de resolver administrativamente não é muito alta em relação a esse tópico em específico, mas realmente, se não for possível, você ainda poderá se socorrer no judiciário com boas perspectivas, considerando a jurisprudência atual dos tribunais. Por fim, se você é um dos candidatos que se sentiu prejudicado, lesado por conta dessas irregularidades praticadas pela banca, é muito importante que você saiba que existe um direito, como eu citei alguns problemas pontuais para vocês, e existe um direito por trás de cada um deles, mas principalmente você precisa agir rápido. Né? Como nós sabemos, nessa terça-feira, dia 17, será publicado o resultado
preliminar do teste de aptidão física e vocês terão somente 2 dias, se não me engano, dia 18 e 19, para a interposição do recurso. Então é importante que você já saiba qual o caminho você irá adotar, quais as estratégias, quais as teses você já pretende suscitar no recurso administrativo. Reitero uma sugestão que eu sempre passo para todos os meus clientes e para os candidatos que entram em contato conosco: não pule etapas, não precisa de já judicializar nesse momento. Você pode tentar primeiro pela via administrativa e somente depois, se for o caso, na via judicial, mas é importante você estar preparado para agir. Quando o assunto é concurso público, você precisa sempre esperar pelo melhor, mas estar preparado para lutar diante de qualquer circunstância. E agora, antes de finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de te pedir mais uma vez que você possa se inscrever aqui no nosso canal, principalmente se esse vídeo foi útil para você, e consecutivamente envie ele para alguém. Pode ter algum candidato que também tenha passado por uma situação semelhante à sua e poderá ser auxiliado pelas informações que aqui estão. Um abraço e até a próxima.